eu me apresento novamente, Mariana Tolesani, sou diretora da Inspirados pelo Autismo, e hoje eu vou responder uma pergunta da Maria, que é mãe do Felipe, ele tem 5 anos, e a gente já recebeu essa pergunta de várias outras pessoas também. A Maria disse o seguinte: o meu filho repete frases de desenho animado. Como que eu faço para ele parar? Okay, então, a pergunta da Maria. Oi, Maria, obrigada por ter enviado a sua pergunta. Mãe do Felipe, de 5 anos. Felipe fala repetidamente frases dos desenhos animados que ele gosta, e a Maria gostaria que ele parasse de falar essas frases. Então, hoje aqui, olha, a gente vai estar falando de ecolalia. Nessa primeira perguntinha, é uma perguntinha que fala de ecolalia. O que seria ecolalia? É você repetir aquilo que você ouve do mesmo jeitinho que você ouviu. Às vezes, quando a gente repete isso, a gente está tentando comunicar algo, às vezes a gente não está tentando comunicar algo, se a gente está dentro do espectro do autismo. Maria, a primeira coisa que a gente diz para uma mãe ou para um pai de uma criança que repete frases de desenho animado ecolalicamente é o seguinte: talvez isso te surpreenda, Maria, vamos lá, olha, que bom que o Felipe está conseguindo repetir as frases de desenho animado, que bom que ele consegue articular com clareza essas palavras, porque mesmo que ele ainda não use essa ecolalia com função comunicativa para te comunicar algo, mesmo que ele esteja só repetindo o que ele ouviu sem querer comunicar alguma coisa para qualquer outra pessoa, ele já está conseguindo articular os sons que formam as palavrinhas. Então já tem parte do caminho andado aí, já adquirido, que é ele conseguir falar. Mesmo que ele não esteja ainda conversando, ele está conseguindo falar as palavrinhas. Então, a gente vai ajudar o Felipe agora a usar essas palavras que ele já fala, nessas frases até que ele já fala, só que agora com a intenção de comunicar algo. A gente vai ajudar ele a adaptar essas frases. Fica aí a primeira dica. A primeira dica é bem importante, tem a ver com a questão atitudinal, que é gostar da ecolalia do seu filho, se sentir grato, porque ele já está conseguindo falar as palavras. Ao invés de pensar em ajudar o Felipe a parar de falar as frases de desenhos, a gente pode pensar em ajudar o Felipe a estar organizado, a interagir mais com as outras pessoas e a se comunicar de formas cada vez mais claras com essas palavras que ele já consegue articular. Antes de qualquer coisa, a gente precisa investigar a função dessa ecolalia. Por que que o Felipe está repetindo as frases de desenho naquele momento? Então vamos lá, vamos pensar na função. Tá dando para ver? Tá. Na função do comportamento. Algumas crianças, elas repetem frases de desenhos quando elas estão precisando se organizar. Então, sensorialmente ou emocionalmente, elas se desorganizam e aí elas buscam um comportamento repetitivo. Para dentro dessa repetição e previsibilidade, elas conseguirem encontrar calma e organização. Às vezes elas não encontram essa calma e organização, às vezes elas encontram. Mas elas têm como função do comportamento a busca de conforto sensorial e emocional. Elas estão tentando encontrar esse conforto. O que pode estar acontecendo? Se o seu filho, Felipe, estiver usando a ecolalia para buscar conforto sensorial e emocional, talvez, num dado momento, ele tenha ficado extremamente incomodado com barulho, por exemplo, o barulho de um liquidificador, e ele buscou conforto repetindo frases de desenho que ele já conhece para tentar se acalmar. Se esse for o caso, investiga o que você pode fazer para ajudar o Felipe a lidar com o som do liquidificador nas próximas vezes. Ao invés de se preocupar com a ecolalia nesse caso, vamos pensar na função, a causa da ecolalia nesse momento. É que ele não está conseguindo encontrar conforto na hora que ele se depara com esse som. Então, a gente vai trabalhar com o quê? Conforto emocional, com uma dessensibilização gradativa. E você pode avisar o seu filho que você vai ligar o liquidificador de forma que ele tenha previsibilidade de que o som está prestes a acontecer. Isso pode ajudar o Felipe a se preparar para o som. Talvez ele possa se afastar da cozinha nesse momento ou não. Algumas das nossas crianças ficam na cozinha naquele momento, mas sabendo que o som está prestes a acontecer, elas já conseguem se controlar melhor nesse processamento sensorial. Você pode fazer, nesse caso, a contagem regressiva com ele. Pode ser a contagem progressiva ou regressiva, de que você está prestes a ligar o liquidificador. Em alguns casos, se a gente se sente seguro, a gente até deixa a criança ligar o liquidificador. Aí ele tem o controle de ligar e desligar o liquidificador. É claro que uma criança como o Felipe, de 5 anos, a gente ainda precisa do monitoramento por questões de segurança. Ele não vai poder mexer no liquidificador sozinho. Mas talvez ele consiga lidar melhor com esse estímulo se ele puder ou avisar você que agora ele está pronto para ligar o liquidificador ou ele mesmo ligar e desligar.
Em outras situações, no dia a dia, não exatamente nas situações em que o liquidificador estiver acontecendo, mas em outras situações você pode oferecer brincadeiras com diversos tipos de sons. Você está lá no quarto brincando com ele, enquanto ele brinca, está se sentindo seguro com você, você vai introduzindo gradativamente sons que são cada vez mais parecidos com o som do liquidificador, que é aquele som que é desafiador para ele. E algumas crianças, elas se sentem mais calmas diante dos sons difíceis quando a gente dá não só a previsibilidade que o som vai acontecer, mas a gente oferece um abraço apertado, ou a gente oferece uma massagem nos ombros, nos bracinhos ou nas mãos das nossas crianças. Algumas se sentem seguras se elas podem apertar um paninho ou apertar uma bolinha, daquelas bolinhas de fisioterapia nas próprias mãos, durante o estímulo. Por exemplo, a gente tem crianças na escola que a gente sabe que elas vão ficar incomodadas com o sinal, ela vai tocar o sinal da escola, e é algo que costuma ser bastante intenso. Se a sua criança se incomoda com aquilo, trabalha toda a previsibilidade, veja se ela se beneficia de massagem ou se ela pode apertar alguma coisinha. Às vezes as crianças apertam a própria roupa. Isso pode ajudar a sua criança a ficar mais calma. Inclusive, aqueles fones de ouvido, sabe, fone de ouvido não para ela ouvir um outro som, para abafar realmente, aqueles grandes que abafam os sons, para que ela consiga lidar com aquele estímulo naquele momento. O importante aqui é a gente descobrir como ajudar a criança a lidar de formas cada vez mais calmas com os estímulos que desorganizam essa criança e que levam a criança a repetir as frases de desenho. Então, não é um problema repetir a frase de desenho. A questão aqui, nesse caso, se a função é o conforto sensorial e emocional ligada a estímulos que ela ainda não consegue processar calmamente, a gente vai trabalhar, então, no processamento desses estímulos, não diretamente na repetição de frases de desenho. Que aqui a gente está falando, então, de, lembra, conforto sensorial e emocional. Ainda nessa função de buscar conforto, investiga-se nesse momento específico. O Felipe falou as frases de desenho porque ele estava chateado com alguma coisa, se ele estava frustrado por não ter conseguido algo, ou se ele estava cansado mesmo, acabou a bateria dele. Se esse for o caso, conversa com ele sobre as emoções dele, sobre o fato de você entender que ele ficou triste com alguma coisa que aconteceu, mostre a sua empatia, mostre que você entende quando ele fica triste, bravo, ou muito cansado, ou desorganizado, e até conta para ele o que você faz para manter a calma quando você está triste, quando você está desorganizada, quando você está frustrada. E leve em conta que essa estratégia que o Felipe pode estar usando para se acalmar ou para se consolar, repetindo frases de desenho, é muitas vezes preferível às estratégias de gritar, bater, destruir materiais, se machucar ou machucar os outros. A gente prefere que ele repita desenhos para se acalmar do que ele partir para a auto ou heteroagressão. Se ele se acalma assim, quando ele está cansado, está sobrecarregado, a gente pode dar um tempinho para ele. Deixa ele por alguns minutos repetindo as frases de desenho no cantinho dele para ele se organizar assim. É bom a gente lembrar também que algumas crianças, elas repetem frases de desenho quando elas ficam muito felizes. Não é só quando elas estão com raiva, frustradas, tristes, cansadas. Elas ficam tão excitadas com alguma coisa que elas não sabem como lidar com essa emoção intensa. E aí elas partem para o comportamento de repetição. Com o tempo, as nossas crianças vão conseguindo lidar com as emoções de formas cada vez mais tranquilas, mais organizadas, e aí elas vão necessitar de menos repetição. Talvez agora ela ainda precise desse comportamento. Acredite que isso é algo temporário. Hein? A gente está falando de conforto sensorial e emocional. As nossas pessoas vão se organizando e elas precisam de menos repetição com o tempo. Ainda nessa mesma função do comportamento, talvez o Felipe tenha ficado frustrado porque as pessoas ao redor estavam pedindo demais dele, estavam pedindo coisas que eram muito difíceis e ele desistiu de tentar. Ele desistiu de chegar ao objetivo e começou a repetir as frases de desenho. Por exemplo, imagina que você tivesse pedido insistentemente que ele segurasse o lápis e escrevesse o nome dele, e isso fosse ainda muito difícil para ele. Então, que tal? Na próxima vez, ao invés de pedir algo tão difícil que você sabe que, uau, ele foge daquela tarefa e vai repetir frases de desenho, vamos quebrar em partes e pedir para ele não escrever o nome inteiro. Vamos pedir para ele fazer só um pontinho no papel, como a gente sugeriu na live da Inspirados pelo Autismo de agosto. E assim que ele fizer um pontinho no papel, você já oferece uma grande comemoração e uma ação motivadora. Por exemplo, você pode levar o Felipe para passear de cavalinho nas suas costas, depois que ele tiver feito um pontinho no papel, não precisa escrever o nome inteiro, que isso ainda é muito difícil para ele.
Pense em criar oportunidades que vão quebrar os desafios e empates para que mais tentativas deles sejam bem-sucedidas. E quando mais tentativas deles são bem-sucedidas e os objetivos propostos, esses que você propõe, são realmente alcançáveis, ele vai ter mais processo. Ele vai ter mais prazer nesse processo. O processo vai ser mais prazeroso. E com isso, ele vai desenvolvendo autoconfiança. A autoconfiança é aquela nossa habilidade de acreditar na capacidade de aprendizagem. Quando que isso acontece? Quando a gente gosta de fazer coisas novas, quando a gente gosta de tentar e arriscar para chegar nos objetivos. Então a gente quer que as tarefas propostas sejam alcançáveis. Não quer dizer que elas sejam fáceis demais, mas que elas sejam alcançáveis naquele momento. Okay? Vamos pensar agora numa outra função para o comportamento de ecolalia de repetição de frases. A gente tem, então, aqui está pensando na outra função do comportamento. Antes era de conforto emocional e sensorial, agora a gente está pensando em processamento de informações e situações, algo mais cognitivo. Okay? A sua criança pode estar tentando processar uma situação que aconteceu. Então vamos lá, vamos pensar num exemplo. Ela ouve na mesa do almoço que acabou o queijo ralado. E a sua criança adora o queijo ralado. Então vamos imaginar que é o Felipe adora queijo ralado. Assim que as pessoas falaram que acabou o queijo ralado, ele começa a repetir: acabou o queijo ralado, acabou o queijo ralado, acabou o queijo ralado. Talvez ele não consiga fazer a pergunta ainda: quando que a gente vai ter mais queijo ralado aqui em casa? Ou quando que a gente vai ter queijo ralado novamente? E ele repita: acabou o queijo ralado, que ele ouviu vocês falando, como uma forma de processar tanto a frustração como para pedir por mais informações. Aí a gente já está entrando em comunicação, não é? Ele está usando essa repetição ecolálica como uma tentativa para pedir informações. Talvez ele precise então da explicação de quando que a família vai comprar queijo ralado novamente. Investiga-se naquele momento, oferecer mais informações para o Felipe vai ajudar ele a ser menos repetitivo. Então, naquele caso, conta para ele: sim, Felipe, o queijo ralado acabou. E nós vamos comprar mais no supermercado amanhã de manhã, olha só que legal. Talvez essa informação por si só já satisfaça o Felipe e ajude o nosso amiguinho a concluir o processamento dessa situação. A gente pode checar se ele se beneficiaria então do nosso auxílio para o processamento de informações e de situações. Aqui, processamento de informações e situações. Isso seria uma das funções da ecolalia. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai oferecer mais informações sobre determinada situação e ver se ele fica menos repetitivo nesse momento. O que a gente quer notar é o seguinte: será que ele vai estar pensando, tá vendo aqui no pensamento dele, na bolinha de pensamento? Essas informações, agora elas me ajudaram, eu entendi. As informações me ajudaram a entender. Quando isso acontece, se essa era a função da ecolalia, aí a criança, ela tende a usar menos repetições. Agora, imagina que na mesma situação do almoço, em que o queijo ralado acabou, o Felipe não tivesse falado acabou o queijo ralado, mas tivesse falado uma frase de desenho dos Backyardigans. Olha aqui, a gente está voltando então à criança que repete frases de desenhos. E no caso dele, ele repetiu dos Backyardigans porque ele gosta muito dos Backyardigans. Então, nesse exemplo, os pais disseram que acabou o queijo ralado. E o Felipe, ao invés de dizer acabou o queijo ralado, ele diz o seguinte: amiguinhos, acabou o leite! O que aconteceu? Dias antes, o Felipe ouviu o Pablo dos Backyardigans dizendo isso num episódio: amiguinhos, acabou o leite! E ele sabe que leite e queijo ralado são duas coisas diferentes. Ele também sabe que o papai e a mamãe não são os amiguinhos. Mas ele pode estar usando essa frase do desenho para buscar o mesmo que a criança do exemplo anterior buscou: conforto emocional com a informação sobre quando eles vão ter queijo ralado novamente na casa. Talvez ele esteja tentando fazer o comentário para os pais de que acabou o queijo ralado. Aí ele não está pedindo uma informação, mas é um comentário, é comunicação também. Se você achar que ele está tentando dizer que acabou o queijo ralado, é um comentário, agradeça esse comentário e comente que você acha que ele tentou dizer isso. Você fala para ele: Felipe, eu acho que você tentou dizer, mamãe, acabou o queijo ralado. Se ele repetir essa sua frase modelo, aí você comemora. Diga que entendeu o Felipe muito bem e continua a conversa falando mais sobre quanto você gosta de queijo ralado, quando vocês vão comprar mais. E aproveita também para dar uma alternativa.
Ele pode estar pensando, acabou o queijo ralado e agora acabou o mundo. Não, você confirma que o queijo ralado realmente acabou, que vocês vão comprar mais em tal momento, mas que vocês têm essa outra comida aqui agora que ele tanto gosta. Essa alternativa pode ajudar na frustração em relação a essa situação. Nesse exemplo, a nossa criança estava tentando processar uma situação e já utilizar a ecolalia como comunicação, ou comentando algo ou pedindo mais informações. Então aqui a gente já está numa outra função. Deixa eu ver, vocês estão conseguindo ver? Comunicação. Nessa função de comunicação, a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos lá. Essa criança está tentando te comunicar alguma coisa com a frase de desenho. A gente quer ajudar a criança, então, a adaptar essa fala que já vem pronta ao contexto do que está acontecendo realmente agora, nesse momento. Então, por exemplo, o Felipe adora os desenhos da Peppa. Ele está com sede, ele vem até a cozinha e pede água para o pai, repetindo a seguinte fala de um dos desenhos da Peppa. Mamãe Pig, o George quer água. Ok, vamos lá. O Felipe sabe que o papai não é a Mamãe Pig. Ele chamou o papai de Mamãe Pig. Ele sabe que o papai não é a Mamãe Pig. Ele também sabe que ele é o Felipe, que ele não é o George, que é o irmãozinho da Peppa. Mas, no episódio que ele assistiu, a Peppa foi informar para a mãe que o irmãozinho queria água, dizendo: Mamãe Pig, o George quer água. E naquele desenho funcionou. O George ganhou água. O Felipe, que é a nossa criança que tem dificuldade de comunicação, reconhece a similaridade das situações. Pega a mesma frase, do jeitinho que ele ouviu no desenho, e usa sem adaptar nada. Ele não adapta nada para pedir água para o pai. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, a gente tem duas coisas que a gente pode fazer aqui. Na primeira possibilidade, se o Felipe não costuma falar coisas para pedir qualquer coisa para os pais, ele é aquela criança que tenta escalar o móvel para pegar água sozinho, ou ele puxa a mão dos pais em silêncio para pedir alguma coisa, mas dessa vez ele veio pedir a água com a fala da Peppa, comemora muito e rapidamente dá água para ele. Enquanto você dá água para ele e agradece por ele ter falado, tenta modelar papai dá água, para ver se o Felipe repete a sentença modelada. Se ele é bem ecolálico, tem uma boa chance dele repetir essa sentença também, que é papai da água. Assim que ele repetir, você, uau, comemora mais ainda. Mas o mais importante aqui é gratificar rapidamente o fato de o Felipe ter usado a fala para pedir alguma coisa para você. Lembra? Isso é raro para ele ainda. Então, mesmo sendo uma frase de desenho que ficou meio estranha na situação, eu quero gratificar e dar água para ele o mais rápido possível. Depois eu vou ajudando o Felipe a adaptar a fala ao contexto. A gente está falando aqui desse conceito. Adaptar a fala ao contexto. A criança está perguntando como que eu adapto a fala ao contexto. Ela está pensando, a gente vai ajudar a nossa criança a fazer isso. Okay? Agora, se o Felipe já tem usado frases de desenho com frequência para se comunicar, aí é outra coisa. Aí a gente pode pensar em ajudar o Felipe a contextualizar a fala, adaptar a frase do desenho ao contexto antes de dar água para ele. Então, quando ele falar, Mamãe Pig, o George quer água, que é a frase do desenho, a gente agradece a comunicação, mas a gente responde literalmente. Responder literalmente. Essa estratégia é muito importante com as nossas crianças quando elas são ecolálicas. Por exemplo, você pode falar o seguinte: Felipe, que legal que no desenho a Peppa conta que o George quer água. E não faz nada. Não dá água para ele ainda. Nem se mostra prestes a dar água. Finge que você entendeu que era um comentário dele sobre o desenho. Porque lembra o que você está fazendo? Você está respondendo literalmente. Então, literalmente, ele fez uma fala da Peppa. Você pode mostrar, se fingir de desentendido, mostrando que, olha, isso não vai levar água, porque ele não pediu realmente água com essa fala específica. Como você não vai dar água imediatamente, o Felipe vai ficar um pouco confuso ao ver que a comunicação ecolálica dele não funcionou. E a gente quer que isso aconteça. Não tenham medo da criança perceber que, opa, a ecolalia não funcionou. Porque ele já está fazendo isso bastante. Não é uma criança que quase não fala e de repente falou. Não, essa segunda opção, essas estratégias a gente vai utilizar quando a criança já está sendo ecolálica várias vezes. É importante que ela fique confusa durante alguns segundos, percebendo que a comunicação dela não funcionou. Para quê? Para essa criança ter um tempinho para pensar. A gente quer que ela pense. Talvez só por você responder literalmente, não dar água para ele já consiga ajustar a comunicação sozinho e elaborar espontaneamente uma sentença mais apropriada para o contexto.
Por exemplo, o papai dá água. E se ele fizer isso, você responde positivamente essa nova sentença, dá rapidamente a água para ele. Mas a gente sabe que não costuma ser tão fácil assim. Talvez ele não consiga elaborar sozinho uma nova sentença. Ele repita a mesma sentença do desenho. Então aí a gente continua o processo como? Você se mostrou desentendido. O Felipe fez uma carinha de confusão. Então vamos lá, olha. Papai se mostrou desentendido. Papai tá lá coçando a cabeça falando, não entendi. Aí o Felipe mostra que, opa, ele também não entendeu. O Felipe tá com cara de confuso. Você olha para ele, olha aí, a gente tem duas pessoas com cara de confuso agora. Você tá confuso, Felipe tá confuso. O que tá acontecendo aqui? Felipe tem tempo para pensar. Depois de alguns segundinhos que você mostra que não funcionou, aí você explica o que você entendeu, por exemplo. Eu acho que você, Felipe, você quis dizer papai dá água. Espera o Felipe repetir papai dá água. Quando ele repetir, você rapidamente agradece essa fala dele e dá água para ele, mostrando que essa sentença funcionou, essa frase funcionou. A da Peppa não deu muito certo porque o papai se fez de bobo, não entendeu. Mas na hora que ele repete a sentença, funciona. De qualquer maneira, é importante que o Felipe tenha um tempinho para pensar, porque se você, pai ou mãe do Felipe, der imediatamente a sentença modelo para ele repetir, por exemplo, papai da água, ele não vai ter um motivo forte para deixar de usar a sentença ecolálica. Ele vai continuar falando, mamãe Pig, o George quer água. Aí ele vai esperar você dar uma sentença modelo e ele vai repetir a sentença modelo, porque ele sabe que isso vai acontecer. A gente quer que ele tenha alguns segundos para ativamente pensar no que ele pode falar, não só repetir. Ok? Um outro exemplo com crianças que estão nessa fase ecolálica e não necessariamente usam frases de desenho é o seguinte: ao invés de dizer, mamãe, dá uma maçã, ou ao invés da criança dizer, eu quero uma maçã, essa criança chega até a mãe e diz, você quer maçã? É como se a gente visse até o ponto de interrogação no final, tem toda a entonação bonitinha de pergunta que a gente pergunta para a criança, sempre que a gente vai oferecer para ela, você quer maçã? Aí quando ela vem pedir para a gente maçã, ela faz igual, ela fala o mesmo, ela fala, você quer maçã? Só que ela não está me perguntando se ela quer maçã. Ela gostaria de poder dizer, eu quero maçã, mamãe dá uma maçã, só que ela não consegue ainda. Ela repete a pergunta que ela ouviu quando as pessoas ofereceram uma maçã para ela. Okay? O que a gente vai fazer? Agradece essa comunicação e responde literalmente como se fosse uma pergunta. Então, por exemplo, Felipe, obrigada por perguntar. Eu não quero uma maçã. Mamãe, não quero uma maçã. E fica lá com cara de que não entendeu. Que na verdade não entendeu o que ele queria. Você entendeu que era uma pergunta, então você diz, não, eu não quero uma maçã. Mas não dá a maçã para ele ainda. O Felipe vai perceber que alguma coisa deu errado. Porque a mãe não entendeu e ele não ganhou a maçã. Então, depois de alguns segundos com os dois se mostrando confusos, lembra, olha, a criança está confusa, o pai ou a mãe estão confusos também. Aí, a gente pode dizer alguma coisa do tipo, eu acho que você, Felipe, quer a maçã. E aponta exageradamente para o Felipe. Então, você pode dizer o seguinte para ele, mamãe, dá uma maçã. Ou se você for o papai, você diz, papai, dá uma maçã. Você dá a frase pronta já para ele. Ele repete o que você modelou e rapidamente ele ganha a maçã de você. Mas antes de ter dado o modelo para ele repetir, você se mostrou confuso e respondeu literalmente. Se ele te fez uma pergunta, você responde com uma pergunta dizendo que não quer. O problema que acontece aqui é que quando a criança chega pra gente e fala, você quer uma maçã? Os pais já entendem, você quer uma maçã, né, filho? Então vou te dar uma maçã. E aí ela continua repetindo ecolalicamente essa pergunta, você quer uma maçã? Ao invés de aprender a falar, mamãe dá uma maçã. Ok? Por último, eu gostaria de falar de uma situação também bastante comum. Algumas das nossas crianças, elas gostam de um desenho animado e ficam repetindo o desenho nas suas mentes. Elas falam absolutamente todas as falas do desenho, como se elas estivessem assistindo na TV que fica dentro da cabecinha delas. Geralmente, elas fazem isso em isolamento. Elas não fazem isso para comunicar alguma coisa para os outros. O que a gente pode fazer? A gente dá um tempinho para a criança curtir esse seu momento. Claro que a gente vai permitir que ela faça isso só se ela não estiver atrapalhando uma dinâmica social. Por exemplo, ela não pode ficar repetindo as falas do desenho dentro da sala de aula quando a professora está dando aula de alguma coisa para todos. Ela também não pode fazer isso dentro do cinema quando o filme já começou. Mas se ela não está atrapalhando ninguém, a gente dá um tempinho para ela.
deixa ela repetir a fala do seu desenho. Observa que pontos do desenho que ela gosta mais. E, em paralelo, vai fazendo sua lição de casa. Em outros momentos, quando você não está com a criança, assiste o desenho animado que ela tanto gosta e aprende sobre ele. Não é só decorar o desenho como ela decorou, é realmente aprender sobre o desenho, curtir esse desenho. A gente se apaixona pelos personagens e pelo enredo do desenho animado que ela tanto gosta. E numa próxima oportunidade, a gente pode tentar propor uma atividade que seja interativa, eu brincando com ela, na qual a gente vai realmente explorar esse tema. A gente vai fazer um teatrinho do desenho, vai desenhar no papel os acontecimentos do desenho animado, como se fosse uma história em quadrinhos. A gente vai tentar interagir a partir do interesse da criança naquele desenho específico. Pessoal, tem várias outras situações que envolvem o comportamento da ecolalia. A gente poderia falar por horas sobre ecolalia, mas hoje a gente tentou contar para vocês algumas das situações e das funções da ecolalia que a gente presencia no dia a dia com as nossas crianças que têm autismo. Ok? Espero que as dicas tenham sido úteis. E agora a Giovana vai responder a mais uma pergunta para dar mais dicas para vocês. Vamos lá, Gi?